O Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 25 anos. Desde que foi instituído no país, muita coisa mudou e a forma como os adolescentes e crianças eram tratados em todos os aspectos também. Para falar um pouco sobre o Estatuto e esses 25 anos de existência, nós estamos aqui hoje com o gerente do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente de Vitória da Conquista, Michel Farias. Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses 25 anos do Estatuto, né? Como era antes e o que o Estatuto mudou? O Estatuto, na verdade, ele é considerado uma das legislações mais importantes que o Brasil já produziu até hoje. Antes do Estatuto da Criança, nós tínhamos uma legislação chamada Código de Menores, de 1979, em que ela trabalhava um aspecto de segregação, né? E tinha uma visão extremamente preconceituosa e higienista também do fenômeno da infância e da adolescência no Brasil. Nós tínhamos o Estado brasileiro que ainda não admitia uma visão jurídica e social de proteger todas as crianças e adolescentes, independentemente da condição econômica ou da condição social. Esse aspecto que o Estatuto traz, através da doutrina da proteção integral, traz uma nova visão para a infância e para a adolescência no Brasil. Tanto criando as condições ideais para nós construirmos uma nova forma de intervir em termos de política de atendimento. Então a gente trabalha sobre uma lógica de prevenção, mas também uma lógica de enfrentamento, trabalhando principalmente o papel da família e da sociedade no resguardo de todos os direitos de crianças e adolescentes. Em suma, assim, o Estatuto ele seria uma série de tópicos, né, com os direitos das crianças e dos adolescentes. Quais seriam hoje no Brasil, na nossa atualidade, os pontos que precisariam de mais atenção? O Estatuto ele cria um paradigma jurídico novo. A criança ela deixa de ser mero objeto de intervenção do Estado, né? Ou seja, objeto de direitos, e ela passa a ser sujeito de direitos. Quando a criança ou o adolescente assume essa condição jurídica de sujeito de direitos, ele passa a ser titulares desses direitos. Daí temos que reconhecer que ao longo de 25 anos a gente tem uma dificuldade enorme de garantir os direitos fundamentais. A saúde, a educação, né? A esporte, cultura, lazer. Questões essas que acontecem em virtude da falta de investimentos orçamentários e na criação de políticas públicas que possibilitem a materialização do Estatuto da Criança e do Adolescente. As discussões hoje, principalmente sobre a redução da maioridade penal, estão em voga na mídia. E o que o Estatuto diz a respeito disso? O Estatuto, inclusive, é uma ideia extremamente equivocada de quem pensa que o Estatuto passa a mão na cabeça do adolescente. É preciso que a gente reconheça que o Estatuto traz todo um sistema de responsabilização, de modo que permita que a criança e o adolescente ela seja responsabilizado diante de um ato infracional praticado. O grande problema, quando a gente discute a maioridade penal no Brasil, a possível, né, redução, é no sentido de que o Estatuto ainda não foi implementado na sua totalidade. O sistema socioeducativo pensado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não foi efetivado, não foi estruturado, não existem recursos orçamentários que implementem isso. Só para se ter noção, no estado da Bahia, esse sistema é extremamente caótico. Se um adolescente pratica um ato infracional de natureza grave e ele vai ser responsabilizado com a medida de internação, essa medida vai ter que ser cumprida na região metropolitana de Salvador, porque nós não temos unidades de internação no interior do estado, que é o que nós discutimos recentemente, da necessidade de regionalização das medidas socioeducativas. Daí se dizer que discutir redução sem implementar o Estatuto é um discurso falacioso e, ao mesmo tempo, cria as condições para nós atuarmos no sentido de criar um retrocesso no Brasil. Então, o viés para se combater esses casos de violência, o índice de violência, principalmente com adolescentes e crianças, seria um outro viés, né? Seria talvez o viés da educação, não é isso? A educação e a implementação do conjunto das políticas públicas na área da infância e da adolescente. A gente percebe, se você for fazer um recorte dos municípios da região sudoeste em relação aos orçamentos municipais, você vai verificar, e os telespectadores também, que a maior parte dos municípios não investem recursos específicos na política de direitos humanos da criança e do adolescente. Um outro aspecto que os 25 anos do Estatuto traz para nós refletirmos é na importância e na fundamentabilidade dos conselhos tutelares. Esse ano nós teremos eleições unificadas para o Conselho Tutelar e a gente percebe a fragilidade dos conselhos como instâncias de proteção à criança e ao adolescente, principalmente por falta de investimento na infraestrutura, a necessidade de que os conselheiros tutelares eles também tenham uma formação específica que garanta um atendimento de qualidade e eficiente, e o terceiro aspecto também, a rede de serviços que estariam dando suporte
a execução das medidas protetivas que são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Aqui em Vitória da Conquista, o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente desempenha um trabalho muito importante nesse sentido, né? Com os adolescentes, com as famílias. Como é que o Núcleo trabalha? Explica um pouquinho para a gente. O papel do Núcleo é criar toda uma cultura de garantia e respeito aos direitos humanos da criança e do adolescente, sob o viés de uma política pública especial. Porque lá a gente faz atendimento especializado de criança e adolescente que é vítima de violência. Então, todos os casos do município em que o Conselho Tutelar, a Vara da Infância, ou até mesmo a Vara de Família, verificando que tem uma situação de violação de direitos, que aquela criança está sendo de violência física, psicológica, nesses casos, há uma intervenção por parte da equipe multiprofissional do Núcleo. E através dos advogados, do assistente social, das psicólogas, a gente faz um processo interventivo que permita essa criança ter seu direito restabelecido, mas ao mesmo tempo que ela seja acompanhada e que esse fenômeno seja superado. Ok, então muito obrigado pelas informações. Vamos comemorar esses 25 anos então, né? Comemorar e refletir da importância de nós implementarmos e principalmente trabalharmos o orçamento prioritário para a infância e adolescência. Ok.